Boa noite, muito obrigado pelo convite à RDC TV, aos debatedores. E é uma honra estar com vocês mais uma vez e num dia tão importante para a democracia brasileira. Faz muito tempo que se diz que Lula é inocente, que o processo é injusto. A gente sabe que não houve uma decisão que inocentou o Lula, mas aos poucos a verdade começa a aparecer. E é bom que se fale também que a gente está num período dramático em relação à pandemia. Hoje eu perdi 2 amigos, um colega policial, uma colega de partido. Então é um momento muito difícil para toda a sociedade brasileira, mas também temos que abordar, né, esse assunto tão relevante para a nossa democracia. Muito obrigado. E fica aqui os meus sentimentos em relação aos seus amigos. Eu acredito piamente nessa questão. Tanto é que a gente tem todo um processo que ele tem como objetivo final impossibilitar com que Lula fosse candidato naquele período. Então tinha que cumprir uma tabela temporal, vamos chamar assim, para impossibilitar que Lula fosse o candidato, porque ele era o candidato que tinha maior viabilidade eleitoral para derrotar principalmente o Bolsonaro, ou qualquer outro candidato da direita que naquele momento se apresentava. Então, se tem uma articulação temporal, isso aí é só analisar os prazos, analisar as decisões, analisar como foi levado adiante todos os procedimentos, que a gente observa, sim, que existe uma parcialidade, né, um alinhamento, quer dizer, não houve um julgamento justo, né, as partes já estavam... Bom, a Vaza Jato é a prova total disso. As conversas do Ministério Público Federal com a Justiça Federal são absurdas. Não, com certeza, porque na medida em que ele reconhece a incompetência de julgamento, como foi bem falado aqui, todos os outros processos de suspeição, eles perdem a razão, né? Eles perdem o objeto. Então, é uma forma de tu preservar o Moro de uma série de outros procedimentos que ele deveria responder, né? Principalmente quando a gente observa que, na linha de raciocínio lógico, ele foi um dos maiores beneficiários das próprias decisões, né? E isso teve um impacto gigantesco político, eleitoral, a partir das suas ações midiáticas, né? Quem não se lembra lá do PowerPoint, do Dallagnol, etc. E o resultado nós sabemos bem qual é. Quem foi eleito com isso, quem se favoreceu com cargos. Então, no meu ponto de vista, a decisão do Fachin tem como objeto, então, preservar o Sérgio Moro de futuras ações vinculadas à Lava Jato, principalmente depois que tantas informações vieram à tona. Certeza. Na verdade, é como eu falei, toda Lava Jato é derivada de vícios. E me causa estranheza que ele defenda algo como advogado e fala em paridade de armas, e notoriamente não houve paridade de armas. Existia um juiz, o Sérgio Moro, e uma força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, liderado pelo Dallagnol, em que o Sérgio Moro funcionava como promotor do caso. Não, eu não sei se as pessoas não viram o que eu vi, os vazamentos, as conversas em grupos de Telegram. Então não tem como falar em paridade de armas num processo eivado de vícios e parcialidades. E me causa estranheza um advogado defender que houve paridade de armas no caso, né? E, inclusive, eu penso em relação a isso, que se não tivesse ficado tão explícito o que foi feito com a Lava Jato, a parcialidade, para condenar sem provas, né? A gente sabe que faltam provas na Lava Jato, pelo que houve essas 2 condenações, não existiam provas, os indícios. Ah, o senhor foi no apartamento? Fui. Mas o senhor comprou? Não, não comprei. Mas o senhor assinou? Não, não assinei. Mas você foi no apartamento? Sim. Ah, mas então quer dizer, qualquer pessoa que vai a um apartamento, nossa, já comprou um apartamento. Entende? Então, tem vários exemplos em relação à Lava Jato que demonstram que o objetivo era condenar e interferir politicamente, que os promotores, os procuradores federais eram parciais, tinham vinculações políticos partidárias. E já que a gente está falando tanto no Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião suspeito, é bom que se diga que Teori Zavascki era crítico do Sérgio Moro e crítico da Lava Jato. Tanto que ele foi atacado pelo MBL, fizeram manifestações em frente à casa do Teori Zavascki.
Então eu acredito que se ele tivesse vivo, nós teríamos uma outra realidade com certeza. Não essa que a gente está agora, que depois de ter deixado o presidente Lula 500 e poucos dias preso, como bem falou a Nádia. E a Nádia me causa estranheza e muita tristeza que uma policial que surgiu durante a administração do governo do PT, ganhou um cargo, né, um cargo de comando, por isso comandante, da Patrulha Maria da Penha, que ela esteja vinculada hoje com a extrema-direita, que está vinculada com a Adriano da Nóbrega, um miliciano que foi morto num confronto com a polícia na Bahia e era amigo particular do Bolsonaro e dizia que ele se ralava porque era amigo do presidente, com as rachadinhas do Queiroz, com essa turma vinculada à morte da Marielle. Isso que é tristeza, a gente ver, né, policiais envolvidos com esse tipo de política. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Esse processo, né, que chegou onde chegou, esse processo que eu chamo, né, grande Lava Jato, que chegou onde chegou, ele é eivado de vícios, irregularidades, celeridades estranhas e uma lástima, né, a perda do Teori Zavascki, e uma lástima que a gente aceite uma disparidade de armas quando está vinculado a um político que a gente não concorda ideologicamente. Porque é bom que se diga, por exemplo, o Bolsonaro, para dar um exemplo, mexeu em toda a Polícia Federal agora para favorecer seus filhos. Tem diversos acordos acontecendo para favorecer os seus filhos em diversos casos de corrupção e ninguém se indigna em relação a isso, dessas pessoas que estão agora defendendo a Lava Jato. Eu vou pedir para a Ana colocar no ar o vídeo do ex-presidente Lula se manifestando após a decisão do Fachin. Esse vídeo está transitando nas redes sociais. Vamos lá, bota aí o ex-presidente Lula. Quero agradecer do fundo do coração toda a solidariedade de vocês e dizer para vocês que estou livre para ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no nosso país. É preciso cuidar da educação, cuidar do emprego, cuidar do salário, cuidar da cultura, cuidar do prazer e da alegria. Aliás, a juventude não vive se não tiver prazer, motivação de vida. E é isso que nós temos que oferecer para vocês. Beijos. Leonel, o que seria cuidar do prazer? Vamos... Eu acredito que a gente está vivendo uns tempos muito boa pergunta. A gente está vivendo tempos muito picudos, né? Eu acho que essa situação da pandemia, da violência, a violência política, né? Porque uma coisa eu sempre penso, a gente pode ser duro no debate político, mas a gente não precisa levar isso para o nosso dia a dia, né? No momento do debate político a gente é duro, a gente pisa, né? Isso faz parte. Agora, no nosso dia a dia a gente não precisa extrapolar essas divergências e eu acredito que essa lógica que ele traz é uma leveza que está faltando, né, no nosso país. Assim, todo dia as pessoas morrendo, milhares de pessoas morrem por dia, a gente bateu aí um número de 1.500 mortes, e aí a gente tem um presidente, por exemplo, que, cara, manda não chorar, não faz mimimi, enfim. Então, eu acho que essa ideia do prazer que ele quer dizer é as pessoas poderem se vincularem novamente, terem um tesão novamente pela vida, né? Que isso está faltando no nosso país. Muito se falou durante muito tempo que o Partido dos Trabalhadores ele estava aparelhando as instituições. Era um grande argumento da direita, era o aparelhamento das instituições pelo PT. Inclusive tem gente que diz que a esquerda aparelha escolas, daí vem com papo de escola sem partido, mas é a mesma lógica. E nós observamos com a Lava Jato, né, com todos esses acontecimentos, que isso é uma inverdade. Porque caso contrário, se tivesse aparelhado de fato, como é que tu pensa que, digamos, o líder máximo de um partido, que teria toda a condição de ser eleito presidente, ele é colocado na cadeia de forma injusta, a partir de uma série de articulações notoriamente injustas. Imorais, muitas delas. Então, agora, ao mesmo tempo, fica demonstrado que o PT também deixou com que os órgãos de controle fizessem o seu trabalho, bem ou mal, mas deu independência à Polícia Federal, deu independência à CGU, ao TCU, a todos os órgãos de controle, mesmo aqueles que não tinham ingerência direta como executivo, mas não fez nenhum tipo de pressão para que existisse, né, uma blindagem, digamos, diferentemente do que acontece hoje.
Hoje nós temos aquela velha história, né? A corrupção acaba quando a gente não divulga mais. Por isso que é muito fácil, durante a ditadura, regimes autoritários, não dizer que não existe corrupção, porque o jornal é controlado, a censura está acontecendo, quem é divergente é preso e torturado. Agora, numa democracia, quando todos os órgãos estão plenos, quando todos eles são independentes, sem ingerências político-partidárias, as coisas mudam de figura. E aí eu concordo com a comandante Nádia, né? Com a Nádia, que é o seguinte aspecto: as polícias não devem, polícias, Ministério Público, Judiciário, eles não devem servir a partidos políticos, né? Jamais, jamais. Uma pena que a gente observa que em determinados campos ideológicos essas instituições acabam funcionando perfeitamente como braços de partidos políticos e, por exemplo, batem no Chico, mas não batem no Francisco com o mesmo ímpeto. E isso é muito complicado para a nossa democracia, o jogo fica desequilibrado e a gente observa diversos atos de corrupção acontecendo descaradamente nesse momento do Brasil e não há nenhum tipo de repercussão midiática ou tipo de repercussão jurídica, como foi, por exemplo, em relação ao Lula em específico, que é o que a gente está trazendo. Pesquisas que colocam o Lula muito bem posicionado, assim como quando ele foi impedido de concorrer em 2018, ele também estava muito bem posicionado na época. A gente sabe que pesquisa não resolve a eleição, mas ele tem um potencial eleitoral gigantesco. E isso não pode ser desconsiderado, sabe, numa eleição. E eu acredito que ele coloca, assim, uma pedra no sapato do Bolsonaro nesse momento, principalmente da forma irresponsável e criminosa que o Bolsonaro está lidando com os aspectos da Covid. Então, eu vejo com bons olhos, assim, a introdução do Lula nesse jogo e potencializa, sim, a derrota do Bolsonaro nesse momento. Claro, a gente está fazendo uma avaliação de contexto atual, né? Não de longo prazo.